Boa noite, meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre a doença de Val Willebrand. Bom, em 1926, o Dr. Eric Willebrand ele descobriu essa doença. Ela é uma doença hereditária, de autossômica recessiva. Ela atinge 1% da população em casos raros. Ela é uma condição de saúde que pode causar hemorragia prolongada ou excessiva. A doença de Val Willebrand é geralmente hereditária, mas em alguns casos raros ela pode ser adquirida ao longo da vida. Existem 4 tipos da doença de Val Willebrand. Tipo 1, essa é a forma mais comum da doença, em que os níveis do fator de Val Willebrand são baixos e algumas pessoas o nível do fator 8 também. Os sinais e sintomas desse tipo de doença são geralmente ligeiros e moderados. Já o tipo 2, o fator de Val Willebrand está presente, mas não funciona corretamente. Os sintomas tendem a ser mais fortes. O tipo 3 é um dos tipos mais raros da doença. Nela, o fator de Val Willebrand é completamente ausente e os níveis do fator 8 são baixos. Os sinais podem ser graves, como hemorragia nas articulações e nos músculos. Val Willebrand é uma doença adquirida, que seria a quarta, e é um tipo raro. Esse tipo de doença não é herdada de seus pais, elas se desenvolvem ao longo da vida por razões que os médicos só podem supor. A doença de Val Willebrand é geralmente causada por um defeito herdado nos genes que controla a produção de uma proteína importantíssima no processo de coagulação do sangue, a chamada do fator de Van Willebrand. Quando a quantidade dessa proteína é escassa ou pelo menos não está funcionando corretamente devido a anomalias estruturais, as plaquetas do sangue podem não se juntar nem fixar-se à parede dos vasos sanguíneos, quando estes sofrerem alguma lesão. O resultado é a interferência no processo de coagulação, levando a um quadro persistente de hemorragia. Além disso, o fator de Val Willebrand carrega ainda uma substância adicional, chamada de fator 8, que estimula a coagulação sanguínea. Muitas pessoas com a doença de Val Willebrand têm baixos níveis de fator 8. A causa para esta doença é geralmente genética e, portanto, congênita. No entanto, alguns casos raros desenvolvem a condição com o passar dos anos, sem ter herdado nenhum gene dos pais. Para esses casos de doença de Val Willebrand adquirida, a causa exata ainda não está clara para os médicos. Alguns pesquisadores acreditam que se trata de uma doença autoimune, ou então que a doença possa ser ligada ao hipotiroidismo ou ao uso de determinados medicamentos como anticonvulsivantes e antibióticos. Em muitas pessoas com a doença de Val Willebrand, os sinais e sintomas são brandos e até podem mesmo ser ausentes, o que pode dificultar e muito da hora do diagnóstico. Quando ocorrem, sua intensidade, no entanto, costuma variar de uma pessoa para outra. Sangramento anormal é o sinal mais comum de uma doença de Val Willebrand. Os episódios de sangramento podem ser recorrentes e prolongados, ou até mesmo leves e moderados. Os tipos de sangramento mais comum incluem sangramento da gengiva, aumento do fluxo menstrual, sangramento excessivo, de um corte ou após uma extração de dente, por exemplo, presença de sangue nas fezes ou urina. As pessoas com essa doença podem também apresentar hematomas com mais facilidade e algumas contusões, caracterizado pela presença de caroços que se formam embaixo da pele. É muito comum o paciente com doença de Val Willebrand se dar conta de que tem algum problema de sangramento somente após um procedimento cirúrgico ou um trauma grave que tenha havido sangramento excessivo. Procure ajuda médica se você tiver com algum sangramento prolongado, se tiver algum histórico desse problema na sua família ou estiver com cirurgia marcada. Muitas pessoas com a doença de Val Willebrand podem apresentar sinais muito leves ou pode até mesmo não manifestar sintoma algum. Para essa razão, a doença pode ser de difícil diagnóstico. O médico vai solicitar a realização de alguns exames de sangue específicos que ajudarão a determinar a causa exata dos sintomas. Se confirmado o diagnóstico de doença por Val Willebrand, os exames mostrarão bem qual tipo de doença que a pessoa tem. O exame físico feito no próprio laboratório médico, combinado com um questionário sobre o histórico clínico e familiar do paciente, além de exame de sangue, são capazes de diagnosticar a doença. Mas, em alguns casos, o médico poderá pedir alguns exames extras, adicionais, como teste do antígeno do fator de Val Willebrand, teste de cofator, da RESI
tocetina, um antibiótico, teste de fator 8, teste de agregação plaquetária e contagem de plaquetas. Sobre o tratamento da doença valvo-Lebrand, tem como principal objetivo elevar as concentrações plasmáticas de proteína deficiente quando ocorrem as manifestações hemorrágicas, ou até mesmo antes da realização de procedimento cirúrgico invasivo, por meio da infusão de um medicamento chamado DDAVP, que eleva os níveis do fator valve-Lebrand e reduz as chances de sangramento. Esse medicamento, no entanto, não funciona para todos os tipos de doença de valve-Lebrand. O médico deverá identificar possíveis alternativas para os pacientes que não puderem fazer uso dessa medicação. Para conviver com essa doença, o ideal para evitar complicações é você adotar alguns passos. Seria evitar o uso de analgésicos, que afinem o sangue, como a aspirina. Conversar com os médicos sempre antes de fazer qualquer procedimento, por causa do seu diagnóstico, principalmente se tiver alguma intervenção cirúrgica. Manter seu peso em níveis normais e procure permanecer fisicamente ativo. Evite atividade que possa causar hematoma. Mantenha os músculos flexíveis com a prática de exercícios, incluindo caminhada, ciclismo, natação, porque podem ocorrer possíveis complicações, como o caso da anemia em mulheres que apresentam sangramento intenso em decorrência da menstruação, inchaços e dor, principalmente se o sangramento anormal ocorrer nas articulações ou em tecidos mole, morte em decorrência do sangramento intenso. Para a prevenção, pode se tratar de uma doença de causa majoritária genética. Não há como prevenir a doença valvo-Lebrand. Mesmo quando a doença não tiver causa genética ocorrer ao longo da vida, a prevenção também não é possível, pois as causas não são conhecidas pelos médicos. É isso, gente. Muito obrigada.